Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um detalhe arquitetônico que me incomoda muito em algumas casas, algumas fachadas, e que elas deixam a fachada muito grosseira, sabe? Deixa a fachada com um aspecto muito pesado. E esse detalhe, ele geralmente, pra mim é um erro que muitas pessoas cometem quando vão reformar as suas fachadas, né? O que acontece? Geralmente no Brasil, nós temos a maioria das casas, né, que foram construídas de 20 anos para trás, né, há mais de 20 anos, a maioria delas foi construída com esses telhados aparentes, né, no estilo colonial ou semicolonial, né, digamos assim. E é muito comum as pessoas quererem reformar suas fachadas e darem um aspecto mais moderno, né, pra fachada e tal, querer tirar aquele aspecto de casa colonial, e elas acabam ou fazendo sozinhas ou chamando um arquiteto pra fazer essa reforma. E aí, nessa reforma, o que acontece? Elas pedem, a primeira coisa que elas pedem é: eu quero esconder o meu telhado, eu quero deixar minha casa com uma cara super moderna, né, com o tal do telhado embutido, né, que todo mundo adora falar essa frase, né, telhado embutido. Na verdade, não existe telhado embutido, não existe a cobertura, o telhado que fica escondido por trás da platibanda, né? E que erro é esse, gente? Geralmente, quando a gente olha uma casa dessas assim, por exemplo, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. O que acontece? A gente tem esse... Deixa eu ligar minha canetinha aqui. Tá vendo que a gente tem aqui o tamanho do pé direito da casa, né? O pé direito comum aqui. No caso, ele tá bem baixinho, parece que ele tá bem na altura da verga da porta ali. E aí a gente tem esse pedaço imenso aqui em cima, ó. Tá vendo? Que tá fazendo o quê? Escondendo esse telhado que tava aqui, tá? Isso é uma imagem de antes e depois de uma reforma de casa, tá? Então a gente tem isso. A pessoa tem esse telhado colonial e aí ela quer esconder e pede o quê? Faz aquela paredinha pra esconder o telhado e tudo mais. E aí fica, pessoal, esse aspecto muito grosseiro na fachada, tá? Fica um aspecto muito grosseiro na fachada. Deixa eu sair aqui. Né? Então a gente tem uma casa que tem essa... Parece uma testa, né? Imagina uma pessoa e você pega o rosto dela, da sobrancelha pro queixo, você replica essa altura e aí a pessoa vai ficar com uma testa gigantesca. É como se fosse isso, tá? Então quando a gente tem esses telhados muito inclinados, que são embutidos atrás da platibanda, eles ficam com esse aspecto muito grosseiro. Aqui a gente tem outro exemplo também de uma reforma que foi feita, né? Reforma de fachada, aonde a pessoa, o arquiteto fez a reforma e mesma coisa, gente, olha isso aqui, né? A gente tem aqui uma altura de um pé direito aqui, né? Padrão aqui, deve ter o que também 2,10, porque ele abaixou bastante essa altura dessa verga aqui, pra poder talvez alinhar com a verga das janelas, e aí ele tem mais um pedaço imenso aqui de platibanda. Essa parede, gente, primeiro, você aumenta muito o custo, tá? Da sua fachada, que é mais revestimento, é mais área de parede pra você emassar, pra você pintar, né? E deixa esse aspecto muito, muito pesado. Outro exemplo aqui também, né, de uma casa que ficou com a frente extremamente pesada, extremamente grosseira, né? Que a gente tem essa platibanda imensa, esse pedaço imenso aqui de parede, né? Toda essa área de parede aqui, ó, pra cobrir esse telhadinho aqui, né? Então isso dá um aspecto muito, muito grosseiro e muito, como é que eu posso dizer, vernacular. O que é vernacular? É aquilo que não foi corretamente planejado. Vernacular é o popular, né? Isso aí embaixo fica com cara de casa popular, casa que foi feita por pessoa sem experiência, né? Que não foi feita por um profissional. O pior é que muitas vezes a pessoa contrata um profissional pra fazer, né? Mas aí fica com essa cara de casa pesada, né? Essa frente enorme aí da casa completamente fora de proporção e que desvaloriza muito a fachada. Mais um exemplo aí, né, de uma casa também, onde tentaram não, né, esconderam o telhado, né, então a pessoa que fez uma platibanda também imensa pra poder esconder esse telhadinho aqui, e o pior é que calma aí, deixa eu voltar aqui, que a platibanda que ela fez aqui, um beiral, ainda tá avançando sobre a calçada, né, esse pedacinho que ela fez aqui, eu não sei em que cidade é isso, mas eu acho que isso aqui não pode ficar desse jeito, ele tá avançando sobre a calçada. E a gente tem, então, mais uma casa também com um aspecto bem grosseiro, né, com essa parede imensa aí, começando, né, erguindo ainda pra cima das esquadrias, né, dando um aspecto muito grosseiro e muito pesado pras fachadas. Então, só pra vocês entenderem, né, a platibanda, a gente tem aqui, ó, o telhado, então a gente tem um telhado aqui, né, e aí a pessoa faz o quê? Ela quer esconder isso aqui, então ela cria essa parede aqui na frente pra poder esconder esse telhado, né, pra fazer o que eles chamam de telhado embutido, né. Mas o que acontece? Olha, nesse meu desenho aqui tá bem claro. Quando você tem um telhado com uma inclinação muito alta, tá? Geralmente os telhados coloniais que são feitos de telhas de cerâmica, o fato da telha cerâmica ter uma rugosidade muito alta, isso exige que os telhados cerâmicos, independente do tipo de telha, telha francesa, telha portuguesa, telha, enfim, né? A maioria delas exige uma inclinação de pelo menos 30%. Então você pega essa inclinação que tá aqui no desenho, a telha vai estar fazendo isso aqui, ó, tá? Então você tem um telhado com uma inclinação muito alta, então o que você tem que fazer com a platibanda? Aumentar a altura da platibanda. E aí isso deixa aquele aspecto muito grosseiro e pesado pra fachada, tá? O certo, tá? Nessa situação, se você tem uma casa que tem esse telhado colonial e você quer reformar a sua casa, você só tem duas opções, na minha opinião, profissional. Uma delas é trocar toda a estrutura do seu telhado, inclusive as telhas, e colocar uma telha que exige uma inclinação menor, tá? Ou você faz uma laje impermeabilizada, se tiver como, né? Se você puder fazer uma estrutura, uma laje, né? Se tiver como estruturar essa laje, você faz uma laje impermeabilizada, faz os devidos reforços estruturais. Ou você instala uma telha que tenha um índice de rugosidade bem menor e que você consiga fazer uma inclinação, um telhado com inclinação
inclinação bem menor, tá? As telhas, algumas telhas de fibrocimento, se não me engano, você pode fazer uma inclinação de 10%, o que já é bem menor, tá? Ou as telhas metálicas, existem telhas metálicas que você pode fazer uma inclinação de 5 a 7%. Isso é muito pouco. E aí com isso você acaba reduzindo aqui a altura da sua platibanda. Então você acaba ficando com uma platibanda bem fininha, bem pequenininha, o que você consegue dar aquele aspecto bem retinho, bem linear, né, e leve para sua casa. Ou a segunda opção, que eu acho bem mais interessante e original, é respeitar o estilo da sua casa colonial. Tá? Então, eu acho esse estilo maravilhoso. Ele é um estilo bem brasileiro, tá? Ele valoriza a nossa história, ele valoriza o nosso clima, né? Valoriza o nosso país, a nossa cultura. Então, se eu fosse fazer uma reforma numa casa que tivesse esse telhadinho colonial, a primeira coisa que eu ia falar, termina esse estilo colonial. Deixa essa casa completamente colonial. Use mais elementos para deixar essa casa colonial, tá? Aí a gente tem um exemplo de uma casa muito linda, né? Que ela não é pesada, ela não fica com esse aspecto pesado, nem cara de coisa velha, não fica brega, tá? Quando a gente sabe fazer o estilo colonial bem bonito, a casa fica maravilhosa, valoriza a arquitetura e você ainda fica diferente dos demais, não fica com aquela cara de casa, aquelas casas todas iguais, com as fachadas todas iguais, com a mesma platibanda, com aquele mesmo recorte na frente. Nada disso. Olha que coisa mais linda essa casa, gente. Então, assim, se eu fosse fazer uma reforma numa casa que já tivesse esse telhado, eu colocaria mais elementos pra deixar ela colonial, né? Então, eu usaria aquelas molduras nas janelas, trocaria as quadrias, deixaria as quadrias, né, que são as portas das janelas, deixaria essas quadrias mais com cara colonial mesmo, usaria mais grades, usaria serralheria, usaria beirais, mãos francesas, né? Então, eu deixaria ela o mais colonial possível, né? As grades, que eu acho muito lindinhas, essas grades que a gente põe na janela, né, quando a casa tem esse estilo, né? Então, com certeza, eu abusaria desse estilo colonial pra deixar essa casa linda, maravilhosa. Uso também de materiais mais naturais, né? Então uso de pedra natural, uso de madeira, né? Pra deixar ela também com esse aspecto mais rústico. Então assim, gente, ou você troca totalmente a estrutura do seu telhado, ou você respeita o estilo da sua casa, porque ela foi construída numa época em que era comum fazer as casas nesse estilo, né? Então respeite o estilo da sua casa, valorize o estilo arquitetônico, não tente mudar pra dar uma cara moderna, não tem nada a ver, você pode ter uma casa com aspecto colonial, até um colonial mais minimalista, assim, na fachada, e por dentro ter móveis modernos, um interior moderno, né, mais contemporâneo, não tem problema, tá? Mas talvez respeitar o estilo da sua casa seja melhor do que você ficar fazendo aquelas casas com aquela testa gigantesca, que fica horrível, tá? Desvaloriza a arquitetura, fica super pesado, tá? Então fica aí a dica pra vocês. E aproveitem pra treinar o olhar de vocês. Então, toda vez que vocês estiverem andando na rua, que vocês irem em alguma casa ou até um prédio, sei lá, que tenha essa parede gigantesca em cima da fachada, você pode ter certeza que ele tem um telhado colonial que a pessoa tá tentando esconder, ou ela não soube fazer, ou ela realmente quis esconder e dar esse aspecto moderno, que ficou a coisa mais brega do mundo, né? E ao invés da pessoa valorizar o estilo, acabou ficando essas coisas horrorosas aí, né? Olha, aqui tá uma casa que podia ter feito desde o começo um telhado já com inclinação pequena, porque dá pra ver que é uma casa recém-construída, aí a pessoa faz o quê? Mete o telhadão colonial lá atrás, ó, fica essa platibanda imensa, horrorosa, pesando na fachada, parece que tá caindo, né? Parece que o teto vai cair ali em cima da cabeça da pessoa. Muito feio. Né? Então, quando a gente tem um telhado com inclinação menor, né, uma inclinação menor de 5, 7%, a gente consegue ter, ó, uma platibanda menorzinha, tá vendo? Fica aquela coisa mais simples, mais clean. E aí, novamente, a gente tem mais um exemplo de casa que a pessoa não foi muito feliz ao fazer a cobertura, né? Então, aqui a gente já tem uma platibanda razoável. Aqui a gente tem uma platibanda imensa aqui na frente. Tem outra platibanda aqui atrás, assim, tudo muito grande, muito robusto, muito pesado, entendeu? Muito volume, muita poluição visual. Isso aqui não dá certo, não. Né? E, novamente, muitas vezes a pessoa tenta camuflar a altura dessa platibanda fazendo isso aqui, ó. Esses Lzinhos que vocês veem na fachada. Isso aqui é pra você não deixar a platibanda voando sozinha, né? Então, além da platibanda ser muito pesada, aquela platibanda de 1,20 m, a pessoa ainda pega e faz esse L aqui na lateral. Aqui do outro lado também tem, ó. Tem um L aqui. Aí aqui na garagem a pessoa fez a mesma coisa, fez mais um L aqui. Isso daí o pessoal faz pra disfarçar o peso da platibanda, tá? Aquela sensação pesada que a platibanda tem de ficar voando sozinha lá, né? Tudo que passa, gente, só pra vocês entenderem um pouco de neuroarquitetura, tá? Tudo que tem, que parece que vai cair na nossa cabeça, transmite uma sensação ruim. A questão não é nem que é feio, é que transmite uma sensação de insegurança, tá? E isso vale tanto pra exterior, quando você vê essas fachadas assim, quanto pra interior. Às vezes a gente tem algum elemento, alguma coisa na nossa casa, alguma coisa que parece que tá caindo, uma prateleira, não sei, um volume que se avança no interior. Tudo isso que dá a sensação que vai cair, que dá uma sensação de insegurança, traz uma sensação muito ruim de insegurança pra gente, não faz a gente se sentir bem, tá? E isso acontece, e isso acaba estragando mesmo a arquitetura. A arquitetura é pra causar sensações boas pra gente, tá? Pra fazer a gente se sentir bem, pra fazer a gente se sentir seguro, tá? Então não adianta você fazer essas casas desse jeito aqui, tá? Porque essas platibandas, esses elementos grosseiros, robustos que você vê na fachada, que parece que tá caindo, que pesa a fachada, isso transmite uma sensação de insegurança e desvaloriza a arquitetura.